Olá, está começando agora o Depois de uma Taça, o podcast exclusivo de entrevista e conteúdo da Rádio Monte Carlo FM. A gente está se encaminhando para o nosso último episódio da temporada, recebendo hoje a doutora Cláudia Nandi Formentin, professora, doutora, enfim, milhares de títulos ela tem. Mas hoje ela está aqui para a gente falar sobre o lindo mundo dos livros, da leitura, te ensinar algumas dicas para não pegar no sono enquanto dorme. A gente vai falar sobre isso. Ela é recordista de leitura. Só no ano passado ela leu 83 livros num ano. E a gente vai descobrir como é que ela consegue. Eu sou Rúbia Ramos e apresento este podcast ao lado da minha querida colega Sharon Freitas. Oi, Sharon. Olá, amores. Obrigada pelo mais um episódio. A gente está finalizando a primeira temporada e finalizando muito bem com a nossa querida, né? Que eu vou perguntar para ela quem é você depois de uma taça de vinho, Nossa, eu depois Cláudia. de uma taça. Posso responder já? Primeiro, Claro, quiser começar com o teu extenso currículo, vai ser lindo. E depois tu conta pra gente quem é você depois de uma taça. Não, então, eu sou a Cláudia, minha formação é em jornalismo e história. Tenho o doutorado em ciências da linguagem, sou professora nos cursos de comunicação. Pode dizer o lugar? Pode. Da Unisatic. E também trabalho em cursos no Senac de Tubarão, enfim, trabalho em vários lugares. Adoro dar aula, é minha paixão lecionar. Quem sou eu depois de uma taça, né, gente? Eu começo a dar uma Que fica pensando no próximo livro que vai ler. Talvez, aí começa assim, a juntar os livros. Sabe quando a gente começa a juntar personagem, imaginar os personagens juntos? Isso acontece. E tu fica gargalhante? Eu fico gargalhante. É mais fácil de dar uma gargalhada bem gargalhada, assim. Gargalhada bem gargalhada, sabe? Inclusive, a gente tá para marcar um rolê desse offline, né? Fora do ar aqui. E não tô acostumada nesse horário, assim, vim nessa... Né? Mas foi já. Foi? Foi uns 2 golinhos. Vai dar boa a conversa hoje, né, Sharon? Sharon, deixa eu fazer uma pergunta. Não, mais uma coisa. Tem um monte de gente... Eu acho lindo. Gente que bebe vinho lendo. Ai, que chique! Não... Nem não pra rola. Postar nos stories? Às vezes é meramente... Sempre que eu coloco... sempre que eu coloco, eu digo que é meramente ilustrativo. Sim. Realmente, eu também acho que é. É porque eu tô terminando a leitura e vou começar a taça, então... Exato. Então, pegando esse gancho, qual é o teu momento de leitura para conseguir ler tantos livros? Eu tô sempre com um livro na mão. Sempre é quando? Agora eu tenho um livro na bolsa e tava esperando lá na recepção, tava lendo o livro. Aí, então eu levo... São livros diferentes, às vezes, porque depende do tamanho da bolsa, depende do lugar, depende até da leitura que eu tô fazendo. E aí, mas eu tô sempre com um livro na bolsa. Então, sempre tem um livro começado, sempre... Aliás, sempre mais de uma, até, inclusive. E sempre tem qualquer minutinho, qualquer 5 minutinhos. Eu gosto de ler de manhã. Assim, o meu modelo ideal, né, de leitura é durante o dia. Eu gosto de estar num lugar confortável, pode ser na cama, pode ser no sofá, pode ser na rede, pode ser... Eu gosto de um lugar aconchegante, eu gosto disso. Assim. É bom que tenha silêncio? Sempre tem? Não. Então, é assim que funciona. Às vezes à noite também, eu prefiro durante o dia, mas à noite eu também gosto. Então, eu tenho inclusive, assim, leituras que eu... engato mais durante o dia e tem aquelas leituras que são mais para durante a noite. Nossa, tem até uma seleção, então. Tem. Mas, por exemplo, acordou, tu já tem no teu planejamento diário um tempinho de manhã para uma leitura mais tempo? Uns 20, 30 minutos, pelo menos, para essa leitura. Nem sempre é logo que eu acordo, mas eu sempre tenho reservado. Nem sempre dá, porque depende muito da rotina daquele dia, porque às vezes a gente tem um plano e o plano sai um pouquinho do lugar. Mas eu sempre tento dedicar. No meu planner, na minha agenda, todos os dias eu faço... Né, eu tenho planejamento da semana inteira e em todos os dias tem ler. É tipo um compromisso. Isso que é bom, todo dia tu lê pelo menos 10 páginas de um livro simbólico, isso. Né? Para tu começar a te adaptar a leitura a ser mais rotina, né? Virar isso mais é o meu rotina. mínimo. Eu sempre coloco assim, eu tenho que ler 10 páginas hoje. Então pode ser que sejam as 10 páginas de manhã, pode ser que sejam 10 páginas ao longo do dia, pode ser que sejam 10 páginas só de noite, mas eu sempre tenho essa média. Então tu começou... Essa seria uma primeira dica? Essa seria uma primeira dica. Começa colocando 10 páginas por dia. Um número de páginas, né? Claro, às vezes as pessoas dizem assim, mas 10 páginas é muito. Mas dependendo do livro, quando a gente engata, a gente até passa um lê mais, né? A gente até lê um capítulo. Mais. Exatamente. Então, às vezes, botar um pouquinho menos para começo, eu sempre digo, coloca uma meta que seja realizável, né? Que seja possível de ler, que saiba que tu vai conseguir. Porque daí, no próximo, diz, eu vou conseguir, então, porque eu consigo. Senão, já começa,
ai, não consegui ontem, daí hoje eu não vou conseguir, porque daí acumula, né? Eu também não acumulo, assim. Se eu não conseguir ler as 10 hoje, amanhã são 10, não vão ser 15. Não, entendi. Tem isso. Mas não precisa ficar ser uma neurose, né? Não. Tem que ser uma coisa leve. Exatamente. Mas tem uma coisa também, né? Quando a gente começa a ler, tem leitura que 10 páginas são realmente uma tortura. Sim. São difíceis, tem que Como voltar. do Harari, por exemplo. Tu achou? Do Harari. Do Homo Sapiens. Eu não li esse ainda. Tá Tá lá Não, o separadinho. começo ali é legal, mas depois tem capítulos ali que tu começa a sair fumacinha, Entendi. né? Eu tava me referindo a uma coisa mais Machado de Assis, que tem que ficar Machado voltando. de Assis, pra mim, tem umas coisas assim. A gente volta, né, Volta, eu nas volto. páginas. Mas também eu acho que é uma dica para as pessoas descobrirem o que gostam de ler. Porque eu acho que a maioria do pessoal que vai... que diz, eu não gosto de ler, porque de repente não se encontrou. Exatamente. Porque eu levei 20 e poucos anos na minha vida para descobrir que eu gostava de ler biografias. E daí ficava fácil ler as 10 páginas. Sim. Então, de repente, é isso, né, gente? Vamos procurar um tema ou o tipo de leitura, porque Que se identifica mais, se né? identifica. E às vezes, de fato, o livro é denso. Por mais que seja uma coisa. Por exemplo, eu gosto de ler história. Eu li aquele 21. Século XXI? Do século XXI, 21. Umas dicas. Ai, eu não lembro o nome completo. Do mas Harari. E eu gosto mas eu gosto de ler história. Eu gosto de ler coisas assim que contextualizem e que analisem o momento atual, mas era um livro que eu tinha dificuldade, que ler um capítulo era difícil, porque era pesado. Mas acontece. E assim, eu queria ler aquele livro, então é denso? Então vai me fazer pensar e fazer anotação e ter que parar de vez marcar, em quando. volta, E é isso. pega o dicionário. Isso. E às Né? vezes tem livro que mesmo na literatura de ficção, isso acontece com muita frequência, porque são livros tipo Machado de Assis. A gente tem que voltar porque tem uma descrição diferente, de um período diferente. Então Uma a gente época tem que... diferente. Uma época diferente, né? De um lugar diferente, dependendo do livro, que é de um lugar diferente que a gente não conhece. E às vezes a temática é pesada. Por exemplo, Helena Ferrante, que é uma autora que eu amo de paixão. Eu adoro Helena Ferrante. Mas não dá para engatar um livro da Helena Ferrante no outro. É impossível, porque ela mexe comigo num nível, assim, que é descomunal o negócio. Porque, de fato, é de uma reflexão muito profunda. Então, às vezes, as 10 páginas é difícil nesse livro, né? Mesmo que eu goste muito. E pode ser que depois engate em um determinado período, vá 20, 30, um capítulo, 2, 3, mas talvez em alguns momentos isso não aconteça. Então, é também entender que é o momento da gente, é o momento do livro, né? Também tem essas questões. Biografia eu gosto, mas tem umas biografias que, às vezes, também são de pessoas que eu admiro, mas elas vão contar uma parte da história que eu não tenho referência. Por exemplo, eu li a biografia, um livro de memórias, autobiografia, enfim, da Hillary Clinton. Tinha coisa que ela falava da história americana que eu não tenho nem ideia. Né? Então, assim, eu li, absorvi algumas coisas, depois eu fui procurar um pouquinho, mas aquela parte foi cansativa para ler, porque eu não tinha nenhum contato, ou contato mínimo, né? Então, isso uma acontece. identificação. E o que é para ti, que tu falou, um livro mais para de manhã, um para noite? Como que tu faz essa distinção? Livros que têm uma temática muito forte de guerra, de conflito, de períodos históricos muito violentos, eu tento deixar mais para durante o dia. Então, eu li agora, recentemente, o livro Um Defeito de Cor, que é um livro brasileiro que conta um período da história do Brasil que é da escravidão. E o começo dele... Aliás, o livro todo ele tem uma pegada puxado, assim, mas o começo, especialmente os 4 primeiros capítulos, ele é muito violento, porque é a descrição de um navio negreiro, é a descrição do que acontecia, da dor, da tortura, né? E aquilo, assim, eu terminava o capítulo chorando e muito ruim. Então era difícil para mim. Se eu lesse aquele negócio de noite, eu ia ficar. Eu sonho, né? Minha mãe dizia: não pode ver filme de terror de noite, que sonha. E é mais ou menos esse o negócio. Coisa que é violento, que dá medo e que às vezes a gente tem a real noção de que podia ter acontecido e que foi daquele jeito, ou que o livro nem falou metade do que foi, porque pode ter sido muito pior. Eu tento deixar mais para durante o dia. Ô, Cláudia, e livro é sempre melhor que filme quando vai ser adaptado? Dizem que não, o livro é melhor. Todo mundo geralmente compara que o livro é melhor que o filme, né?
teve algum livro que, sei lá, tu viu que foi para o cinema ou virou alguma que tu não gostou, tem a ver com o que eu li? Uhum. Eu acho que a linguagem é diferente, né? Então são duas linguagens diferentes. Um diretor, um roteirista, eles têm que adaptar uma obra que às vezes é enorme para 2 horas, 1 hora e pouco. Isso. É difícil, né, fazer essa adaptação porque vai ter detalhes vão acabar saindo. Um livro que eu gostei muito da adaptação foi A Menina que Roubava Livros. Eu acho. E eu não vi o filme logo em seguida de ter lido o livro. Então, esse distanciamento pode ter me dado essa sensação. Tu viu o filme primeiro? Eu li o livro primeiro e depois vi o filme. Pra mim, inclusive, a personagem, assim, a atriz, ela tá igual ao que eu imaginava quando eu li o livro. Então, eu achei muito próximo. Mas tem obras que eu digo... nada a ver, não fechou. Não valeu. Não deu certo. Assim, até para quem não conhece a obra, talvez seja interessante, mas se ler vai perceber que tem muita coisa diferente. Assim, então, mas é também entender a lógica do cinema, né? Isso. Do visual. Assim. Eu até vi uma entrevista da Ilana Casoy, que é uma autora que eu gosto muito, já citei muito para ti, né, Cláudia? Que ela escreve sobre crimes reais, e eu só não li um livro dela, que é o julgamento do caso von Richthofen, mas li o primeiro, que é o inquérito, como foi conduzido o inquérito, que ela já estava ali entrando nesse mundo da literatura, e agora a Ilana começou a escrever daí ficção, junto com o Rafael Montes. E daí ficção é um outro rolê. E tudo que ela está escrevendo está sendo adaptado. A primeira todo mundo deve conhecer, ou deve ter ouvido falar, que é o Bom Dia Verônica, que foi para Netflix. E eu odiei a série. Odiei porque o livro eu devorei em 3 dias. O livro é brilhante, a construção da história. E a série deixa a desejar. Aí eu vi a entrevista dela dizendo que ela escreveu a série também. Aí eu fiquei decepcionada. Ela foi explicar justamente isso, como a linguagem é diferente, o tempo e questão de conduzir o roteiro. Infelizmente, para ela também, como autora, ela tem que perder. E como agora ela vai fazer... Ela também se frustra um pouco, ela se né? Frustra um pouco. Ela vai ter, do livro para a série, perde. E agora ela está numa experiência nova aqui. Estão escrevendo Boa Tarde, Verônica, que é a 2ª temporada. Isso. E depois de estrear a série, é que vai virar um livro. É o caminho contrário. Entendi. Que ela disse que também eu já sou do perder. Caminho contrário. Por exemplo, Game of Thrones. Até a galera aqui é meio fã do game também, né? O pessoal da equipe do marketing. Eu vi a série primeiro. E já tô a fim de ler os livros. Interessante. 50 tons. Não tô a fim de ler o livro, entendeu? Mas já viu o filme? Mas eu vi o filme. Tu leu? Não, nem vi o filme. Tá. Não posso comentar. Agora não tem como. Tá, e aí? Não, é que a produção me passou aqui que eu tenho que fazer uma pergunta. Como esse é um podcast de despedida aqui da primeira temporada, eu sou obrigada. Eu não sei qual é a resposta, obrigada a perguntar qual foi o último livro que tu leu, Sharon Freitas. Tá, o último livro que eu li foi O Homem Mais Inteligente da História, do Augusto Cury. Tá. Que foi indicação? Foi indicação, que é a história de Jesus de Nazaré. Aí junta ali 2 ateus, um do Vaticano, e eles fazem um debate em cima da história. Quem foi Jesus de Nazaré? É o homem mais inteligente da história. E eu tô louco para ler a sequência, que agora não me lembro, O Homem Mais Feliz da História, que é a sequência desse. Eu gosto muito do Augusto Cury, né? Inacabados, mudando os hábitos, mudança de hábitos, que é bem popular agora, capa amarela, assim, que tá lá em Inacabado. Tem Harari Inacabado, que é o Sapiens, e o Homo Deus do Harari, que eu não abri ainda. O Homo Deus eu também tenho lá em casa, tem o Sapiens também. Eu queria começar esse ano, mas não deu certo. Mas eu já vou dar a dica. Final do Sapiens e começo do Homo Deus é mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? Não precisa ler o resto, tá? O Homo Deus é muito prolixo. Quantos livros no último ano? No último ano, fora, agora... eu não li ainda, não posso opinar. No último ano até agora ou no último ano passado? Tá, vamos lá. No último ano, 2020, quantos livros foram? Foi 80, 83. Eu tô agora 80. 83, então eu tô certa. É que eu lembro da tua postagem com os 83 então livros. 83. Este ano, quantos já foram? 40, se eu não me engano, na minha lista. 40 e alguma coisa. E isso é Kindle e físico? Kindle e físico. Qual é a diferença de ler no Kindle ou para ti tá tudo bem? O Kindle, para mim, tem a facilidade que, primeiro, eu posso levar uma quantidade infinita de livros em qualquer lugar, e eu posso escolher o livro que eu quero. É tipo um tablet, né? É, tipo pequenininho. E eu posso ler à noite. Então, assim, perdi o sono.
eu não preciso ligar mais nenhuma luz, não incomodo mais ninguém, é só eu ali, aqui. Debaixo até das cobertas. Isso, não E ele é precisa- levinho, E né? ele é levinho, claro que de vez em quando a gente leva assim um Kindle na cabeça, no nariz. Acontece, já aconteceu, mas é mais leve que um livro maior, por exemplo, né? Então, para mim tem essa facilidade. Eu tô lendo Dom Casmurro agora. Eu participo de um grupo de leitura, de uma leitura coletiva que a gente está lendo Jorge Amado Arantes. Machado de Assis cronologicamente. Então a gente está lendo Dom Casmurro. E aí eu tenho ele físico, porque é um livro que eu achei que eu devia. Eu li vários dele no Kindle só, mas o Dom Casmurro parecia que tinha que ter um físico. Então eu estou lendo ele físico. Eu leio ele em casa. Em todos os outros lugares, no Kindle, eu inclusive baixei o Kindle no celular. Então é o primeiro livro que eu estou lendo em 3 plataformas diferentes. Então, de vez em quando tem que dar uma atualizada, né? O celular, Onde é que eu parei? O celular e o Kindle, eles se auto-atualizam, porque eles estão sincronizados. Mas quando eu chego em casa, se eu li ele, eu tenho que ir para o físico para remarcar e ver o que eu marquei no Kindle para poder marcar no físico, para poder fazer esse jogo. Para mim, a grande diferença é essa. Mas tem livro que não dá. Por exemplo, o livro teórico, para mim, é um livro que é difícil de ter no Kindle. Por quê? Porque eu gosto de anotar, daí eu tenho que voltar, daí eu gosto de depois acessar para botar para os alunos, para ler uma parte, para enfim. Então eu tenho que ter anotado, já comecei, tem um livro... Anota no livro mesmo, ali na página mesmo. Tu já quando faz é meu, eu anoto. Quando é meu. Quando é meu, só para deixar bem claro que quando eu pego emprestado eu não faço isso. Mas quando é meu, eu anoto na página, eu Não risco. tem pena de riscar, de usar a lombada do livro para marcar a página. Que virar a pra orelhinha, Beatriz. e a orelha que vira, ela fez um story e a Bia ficou... Eu falei pra Beatriz, eu uso, assim, a orelha do livro, mas, claro, a hora que eu achar um marcador de texto, eu coloco o marcador do livro, né? Mas se não tem... Não vai fazer mal, né? Não vai fazer mal. Dobrar a orelhinha, porque, né? assim, especialmente né, livros Rubiano? maiores, né? Livros maiores, quando a gente chega num determinado ponto que fica ruim a orelha, ela própria não consegue mais marcar, né? Por mais que a gente coloque a outra, mas é difícil. Então, tento não fazer. Tem vários marcadores, adoro marcador. Mas... se não tem, é ela. Outro dia eu vi uma amiga minha colocou qual foi a coisa mais estranha que você usou para marcar livro? Nossa, mas já assim, coisas tipo fita, lápis, sei lá, até uma meia. Tem a meia que tá faltando um par ali. aí tu tá com Anel, o negócio, pulseira. bota. Nunca mais vou falar da minha amiga que marca com uma nota de dinheiro. Não vou dizer o valor da nota que é para não humilhá-las. Então, etiqueta é uma coisa que etiqueta de roupa maior, muitas vezes vira marcador de livro para mim. Mas isso muita é um frequência. universo novo para mim. Sabe aquelas etiquetas grandonas? Tem umas etiquetas que são tão bonitas, eu morro de pena de jogar fora. Que vem amarrada na cordinha, na Isso! fitinha. Vira Não deixa de ser um marcador. Claro. Viu? Você que tem aquela etiqueta bonita daquela roupa cara, guarda, Tu viu? nem usou ainda. Eu também guardava etiqueta que eu tinha pena de jogar fora, agora eu já sei o que eu vou fazer com ela. Isso. Tá. Rúbia, o teu último livro, qual foi? O meu último livro foi A Troca. A Troca é da Bem Beth legal. O'Leary, como é que fala? Eu não lembro. Na verdade, eu tô lendo 2. Eu terminei Não esse, lembro o que é. que é bem... É um Uma romance, delícia. assim, bem delícia, porque ela e a avó trocam de vidas, assim, que é bem legal. E tô lendo um de filosofia. Que daí eu aprendi com a Cláudia que eu podia ler mais de um livro por vez, desde que eles tivessem temas bem distintos. Esse dos filósofos, cada capítulo é um filósofo, então não, é bem rapidinho de ler. Isso é uma coisa que eu faço. Filosofia é maravilhosa. Isso é uma coisa que eu faço. Dos Por filósofos. exemplo, todos os livros que a Shire tem iniciados são todos muito teóricos, né? Isso. Eu tenho vários teóricos começados, mas eu sempre tenho um que é o primeiro. Mas eu tenho um outro de literatura, de ficção, que dá aquela respirada, assim, que é quando dá o boom na cabeça. Aí eu tenho um outro para dar uma saída. O que é muito legal, porque às vezes... Mercado de Consumo do Bauman também, do Sigmund Bauman. Bauman é maravilhoso. É Amor muito bom. Líquido é um livro ótimo. Eu li Identidade dele também, é muito legal. É um livro de entrevistas, é bem interessante. E o que é muito legal quando a gente faz isso é que a gente começa a conectar um livro com o outro. E às vezes um livro que parece que não tem nada a ver com o outro, e em algum momento eles se encontram. E a gente diz, que exemplo perfeito. E aí é incrível isso. Sim. E daí, então, já viu quantas dicas estão rolando nesse podcast? Tirar tempo para leitura, organizar sua rotina, dá para ler mais de um livro por vez. E o que eu ia perguntar agora, que eu esqueci completamente. Segunda vez que isso acontece, que eu pergunto aqui.
Esqueci. Porque esses dias tinha um Helena Ferrante, que eu não estava conseguindo ler. A Cláudia disse, não, nem termina, vai para outro. Mas eu insisti, era uma questão de honra que eu ia terminar aquele livro. 4 meses para terminar, eu ia ter que terminar. Mas tu recomenda, assim, não foi, a leitura não engatou, passa para outro? Eu recomendo. Até para não perder vamos dizer assim, o tesão, né? Pela leitura, Isso. né? Já para quem gosta ou para quem quer iniciar a leitura, né? Porque Ter essa rotina. Mas eu recomendo. Mas os meus livros iniciados e que eu não tive muita paciência para terminar, eles muitas vezes eu não larguei eles. Eu digo assim que a gente só deu um tempinho. Deu um tempo. Né? Mas a gente ainda troca olhares e tal. São poucos os livros. São poucos os livros que eu larguei, tipo, não. Né? Eu tenho uns 3 ou 4 que foram esse tipo de livro, assim, que era, por exemplo, teve um, como é que é o nome? Júlia e Julie, que depois adaptaram para o cinema. Sim, da Julia Child, né? E é isso, que era de culinária e tal. E eu estava muito com vontade de ler aquele livro antes de ver o filme. E, ai, gente, não sei se era a minha época, não sei se era o livro, não sei. Não rolou. E era da biblioteca. Eu passei as férias de verão com ele, então tinha um tempo maior, né? Na biblioteca a gente podia ficar com um tempo maior, de dezembro a março. Eu devolvi e disse, é isso aí, ó, vou ver o filme. E, né? Tranquilo. Tranquilo. E foi o primeiro que eu fiz isso. Certo. E para mim foi uma dor muito grande, porque é um negócio de insistência mesmo. Agora, muitos livros, eles estão lá. Não tá, eu acho que não é o momento deles, então eu acho que tem isso, tem o momento do livro. Não é o momento deles, em algum momento eu vou voltar e vai ser muito mais legal, assim, vai ser mais divertido. Isso que eu tento, eu internalizo isso. Sim. E é assim que eu tento ir. Que eu fico com pena quando acontece isso com livro emprestado, porque daí eu vou ficar mais tempo, aí eu já começo né? Já começo no meio do livro, já começo me desculpando com a pessoa que me emprestou o livro. Vou demorar um pouquinho mais. Né? E tu, além de ter uma leitura para ti própria, tu tem a leitura com os meninos, com os teus filhos. Livros, uma curadoria de livros infantis impecável, né? Que bom que gosta. São livros muito elegantes, livros renomados. Não é a historinha do Patinho Feio, não. Tem também. São os livros muito... Para os teus filhos, tem quantos anos? O mais novo tem 8, o mais velho tem 12. Mais ou menos. E daí o que tu sugere de leitura para essa idade, assim? Daí vai depender, gente. Porque, assim, tem vários autores, inclusive. É bem legal isso, porque eu comecei a encontrar autores que eu gosto que escreveram para crianças. E isso é muito divertido, porque daí a gente vê uma outra linguagem, né? Então, por exemplo, uma outra forma de escrever, de encantar, né? Isso. E aí já vão entendendo a linguagem do autor desde cedo, né? Então, por exemplo, tem 2 livros do Saramago que são livros infantis. E são muito lindos, assim. Um fala sobre... um livro de memórias do Saramago, uma história que ele conta da infância dele, quando ele foi pescar com a avó, na casa da avó, e aí ele encontrou um peixe enorme, ele achou que era um monstro, e aí tem toda a confusão e a imaginação dele. Então, os 2 já leram esse livro. É claro que o de 12 anos agora já está com uns livros maiores, tem uma densidade um pouco maior, tem coisa que ele lê... Por exemplo, tinha um do Gabriel Garcia Marques, tem 2, na verdade, do Gabriel Garcia Marques, que eu não lembro o nome, que está lá marcado como literatura infanto-juvenil. Olha. Mas, assim, tem alguns trechos que são um pouquinho mais pesados. Os 2 leram. Tem um que os 2 leram. O mais novo, ele não entendeu direito, mas ele entendeu o contexto da história e para ele é isso que importa. Né? Absorveu e está tudo certo. Então tudo bem. E também não me perguntou o que queria dizer aquilo. Se me perguntasse, eu respondia. Agora o mais velho já quis saber o que era exatamente aquilo. Não entendeu alguns... Ficou difícil para ele entender mesmo, porque ele não... alguns termos. Alguns termos. Porque tinha uma linguagem um pouquinho maior. E aí a gente leu junto. Aí eu li com ele e a gente conversou. Né? Ele leu pela segunda vez, a gente conversou depois sobre o livro. E aí é isso. Esclareceu e tá eu também gosto das adaptações, às vezes. Dependendo da adaptação, é muito legal. Mas ele agora está lendo Os 3 Mosqueteiros, que eu estou lendo também Os 3 Mosqueteiros. Que delícia que é, meu gente. Mas daí, é divertidíssimo ler Os 3 Mosqueteiros. Isso com os meninos... Cada um lê um pouco, vocês leem em voz alta. Como é que é a dinâmica dessa leitura? Então, daí depende. Quando eles eram muito pequenininhos, eu lia. Né? E eu até digo que eu não... É como se eu nunca anotei os livros que eu li para eles, porque para mim não era eu que estava lendo, eram eles que estavam lendo. E agora, daí vai depender do livro. Harry Potter eu tô lendo com o mais novo. E aí a gente lê junto. Então, depende do dia. Se ele está mais cansado, ele pede para que eu leia para ele.
E aí a gente lê, a gente meio que divide, né? Eu leio 2, 3 páginas, Harry ele lê Potter é uma, fantástico. né? Mas tudo bem, ele lê, a gente lê em voz alta. Ou às vezes a gente lê em silêncio, a gente diz, não, hoje a gente vai ler em silêncio. Então aí a gente lê, termina um capítulo, conversa. O mais velho, ele agora já está me indicando alguns livros, né? Porque eu escolhi pela sinopse e tal, e aí ele leu, e ele disse, tu tem que ler. Que bonitinho! E aí eu vou lá e leio, e aí a gente conversa sobre o livro. Ou a gente pega algumas adaptações parecidas com essa, né? Tipo Os Três Mosqueteiros. E aí a gente vai conversando sobre o livro. Ele, por exemplo, ainda não entendeu porque que são 3 mosqueteiros, mas são 4 pessoas. E aí eu já entendi no meu livro. Então a gente já começa, né, a ter uma interação aí. E às vezes eu leio tem um livro que a gente lê em voz alta, os 3, por exemplo. E aí cada um lê uma parte. Isso vai depender muito do livro, que legal depende essa muito. dinâmica, né? Depende muito do livro, depende muito. Se vai servir para os dois, né? Então tem uma série de coisas aí que tem que considerar. Que tem que considerar, E também a maturidade da criança, não é só a idade que está descrita no livro, porque os pais conseguem perceber, né, o quanto a criança pode evoluir naquele livro, ou quanto ela pode alcançar naquele livro. E aí ele vai negociando isso também, vai apresentando. Eu vou dizer que eu nunca segui muito aquele negócio das idades recomendadas porque eu sempre gostei do livro, é de um autor que eu gosto, né? Então já vou comprando, já vou apresentando. Tento ler uma vez, não consegui porque por algum motivo não deu certo, não gostou, enfim, dá um tempinho, porque é isso, o livro tem o tempo dele, tem o momento em que ele vai querer. Maravilha. E tem livros que tu revisita? Por exemplo, eu, cada uns 2 anos, 3 anos, eu releio O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe foi um livro que eu já li várias vezes. Primeiro porque eu li já mais velha, né? Então, li, sei lá, quantos anos... Eu estava grávida do Caetano, eu acho. Eu li mais velha. Aí li a primeira vez, adorei. Aí, eu acho que em algum outro momento li novamente, não lembro por quê, assim, exatamente. E aí, o ano passado, o mais velho, o Caetano, foi ler na escola. Aí eu li de novo. E aí eu tinha outra edição. E aí eu comecei a ler com o mais novo. Então a gente leu junto, depois conversou sobre o livro. Aí o Caetano fez a prova dele lá. E aí a gente fez essa dinâmica. Esse é um livro que é muito legal de voltar, né? Porque a gente tem olhares muito diferentes. E recentemente, eu tenho livro teórico que eu volto. Ah, tem. Porque daí às vezes eu estou trabalhando com os alunos, então tenho que retomar a leitura para eu poder fazer Dar debate aula, com os fazer uma alunos. aula. Então é bem engraçado porque o livro fica com várias cores de marcação, porque a primeira marcação estava a lápis, a segunda foi com uma caneta vermelha, a outra foi com uma... E aí eu vou sabendo mais ou menos qual foi o período, por que aquele negócio está em destaque naquele momento para entender. Então isso é muito legal. E reli recentemente o Número 0, do Humberto Eco. E foi uma leitura muito legal, que eu tinha gostado muito de ler sei lá quando foi, faz uns 4 anos, eu acho, 5. E eu tinha gostado muito de ler, e eu gostei mais ainda de ler. Mais, assim, muito mais. É um livro que é bem legal, até porque de jornalismo é um manual de como não fazer jornalismo. Mas é muito massa. Pura teoria Esse Número 0? O Número 0. Pura teoria da comunicação. Pura teoria da comunicação. Porque é um ghostwriter que é contratado para escrever um livro sobre um jornal que não vai sair. O jornal não vai ser publicado. Ele sempre será o Número 0. Porque tem o dono do jornal, lá, o comendador, eu acho, ele quer que algumas pessoas saibam que ele tem o poder da informação, que ele tem influência. Então, esse jornal vai sair para essas pessoas, mas vai ser sempre o Número 0. Só que só quem sabe disso é o tal do comendador, o editor e o tal do ghostwriter. São as únicas pessoas. Ai, gostei. Todo o resto da equipe não sabe. Então eles começam a criar pauta e a discutir as pautas, e aí e o editor sempre vem com algumas teorias da comunicação, que daí é muito legal, que ele vai explicando com os exemplos. Dessa vez, eu me diverti muito, porque eu estava com os livros de teoria da comunicação para preparar a aula de teoria da comunicação, nossa, é muito legal, assim, é muito legal. Se empolga. E é um livro que foi escrito... O cenário é Milão de 1992, então tem inclusive todo o contexto histórico da Itália, que estava vindo um monte de casos de corrupção e tal. Então tem todo máfia, o debate. Né? Máfia, vem a questão da máfia, vem a questão do celular. Tem uma repórter que quer fazer matéria sobre celular, porque ela diz que isso vai empobrecer a população, né, as pessoas não estão mais se olhando, porque ela tinha visto uma pessoa no metrô com o tal do celular, e né, ela teve um insight. Isso, e olha que não tinha nem rede social ainda, nem nada, né? Humberto Eco, gênio, né? Sim. Errado não tá. E não tinha, né, rede social, não tinha essas coisas, não tinha nada disso ainda. Ele só falava, e todo mundo... Ela disse assim, e todo mundo estava escutando a conversa dele, mas só estava escutando a parte dele. Isso é um fenômeno. E aí o cara disse, não, isso aí vai passar.
isso aí vai acabar, esse negócio não vai pegar. O celular não vai dar certo. E aí a gente olha, meu Deus do céu, quantas vezes, né? E aí isso é bem legal. E olha quanto que mudou, e hoje Meu nós Deus estamos no do céu. celular, estamos no computador através de YouTube, Spotify, no Instagram. Aproveita, segue a gente no @Rádio Monte Carlo FM, procure a gente lá no Spotify, depois... Procure também os outros podcasts disponíveis lá no @Rádio Monte Carlo FM, né? Exato. Fechamos a primeira temporada, mas vem mais coisa boa por aí. A Monte Carlo vai estar sempre disposta a atender a nossa audiência e a você que nos acompanha no Dial pela 107.9 Tubarão, 90.3 Criciúma e também nas plataformas digitais. Cláudia, foi um prazer. Rúbia, um prazer enorme. Viu como a Cláudia animada e entusiasmada? Não foi uma conversa deliciosa? Maravilhosa. Seja bem-vinda novamente aqui nos estúdios da Monte Carlo pra gente gravar mais conteúdo e tu dar mais dicas de livros pra nós. Ah, é só chamar. Vamos brindar. Salute, Saúde e boas leituras.